Olá, pessoal! Eu sou a professora Auri e agora nós vamos conversar sobre as funções da linguagem. Nós sabemos que a linguagem ela é muito importante nos relacionamentos, para estabelecer a comunicação. Mas ela não é à toa, né? Nós usamos a linguagem para uma determinada função. Então, existem 6 funções da linguagem. A primeira delas é a função emotiva. É quando eu quero usar a linguagem para expressar as minhas emoções, os meus sentimentos, o meu ponto de vista em relação a um determinado assunto. Por isso também ela é chamada de expressiva, né? Porque ela vai expressar aquilo que eu penso, aquilo que eu vejo, aquilo que, no meu ponto de vista, é correto, né? Então, essa função ela está muito relacionada ao emissor. A ênfase dela é no emissor. Então, assim, é relacionada ao sentimento daquele que está transmitindo a mensagem. Esse exemplo aqui, em relação ao contexto atual, né, sobre o coronavírus. O que diz o nosso presidente Bolsonaro? Ele diz que, no meu caso em particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar, nada sentiria. Isso ele declarou em 25 de março, né? Então, é a visão dele em relação ao coronavírus. Né? Então, cada um, como você vê que essa função emotiva, ela é particular, da pessoa que está emitindo a mensagem, então cada um expõe o seu ponto de vista. Talvez você não concorde com o presidente, ou talvez você concorde, não sei. Mas o importante é que você compreender a questão da função emotiva, ou então expressiva. Né? A função é a função referencial. Na função referencial, a ênfase mesmo é no referente, é no assunto, é naquilo que eu estou falando. Essa informação ela tem que ser verídica. Por isso que ela é chamada também, além de função referencial, ela também é chamada de informativa ou cognitiva. Então, é mais relacionado às informações científicas, verídicas. Aqui, naquele contexto, né, dia 25 de março, o G1 diz que os casos de coronavírus no Brasil em 25 de março. Né? Secretarias estaduais de saúde contabilizam 2.276 infectados em todos os estados do Brasil. Foram registrados 47 mortos no país, 40 deles no estado de São Paulo. Você vê que em menos de 2 meses o quadro está totalmente, né, totalmente aumentado e você percebe que naquele contexto, dia 25 de março, esse era uma informação verídica. Né? Hoje, você sabe que não, que o quadro está alarmante. Então, assim, deu para perceber que aqui é a função referencial, a função que está tratando de informações. Neste caso, seria informações verdadeiras. A terceira função da linguagem é a função conativa, também chamada de apelativa. É a função muito que a gente usa demais, principalmente nas propagandas, né? No meio comercial, nos textos publicitários. A gente tenta convencer o receptor, aquela pessoa que está ouvindo a mensagem, ou recebendo, ou lendo, de que a nossa informação está correta, que para ele aderir aos nossos apelos. Por isso que também ela é chamada de apelativa. E aqui você vê, dentro do coronavírus, né, nós temos aqui, quem não escutou essa frase ou quem não já postou essa frase, fique em casa. Você agora está em casa porque, por causa de tanto de ouvir nos meios de comunicação, nas redes sociais, esta função apelativa, apelando, fique em casa. Quem puder, fique em casa. Você agora está em casa. Né? Então, lave as mãos, cubra o nariz com a boca, evite aglomerações, mantenha o ambiente bem ventilado, não compartilhe objetos. Então, assim, são tudo exemplo da função conativa, né, da função apelativa. Está todo mundo apelando para que a gente não se contamine com o vírus, nem repasse aos outros. A quarta função é a função metalinguística. É o código abordando o próprio código. É quando... Olha essa figura, gente. Ó. O que nós temos aqui? Nós temos uma mão desenhando, não é? E
é a mão desenhando um desenho, né? Então, é o desenho falando da arte de desenhar. Tá entendendo? Então, a função metalinguística é essa, é o código abordando, explicando o próprio código. É quando um poema fala da arte de escrever poema, é quando a música fala de uma canção, é quando o teatro fala do teatro. Um exemplo claro no nosso cotidiano é o dicionário. O dicionário, nós temos um verbete, uns termos explicando aqueles termos, né, o que significa. Então, é a língua falando da língua. Certo? Então, a ênfase aqui é no código. Olha aqui esse exemplo. Estou aqui porque sou um outdoor. E você, está fazendo o que na rua? Quer dizer, o outdoor falando da função dele, que é estar na rua e dar uma informação na rua, né? Então, é o outdoor falando da função do outdoor, certo? Isso é uma função metalinguística. A função fática é a mais simples, né? Você, quando a gente vai a uma festa, aí antes desse evento, a pessoa fica, alô, som, alô, testando, testando, né? Então, aqui a ênfase da comunicação é no canal, é perceber, confirmar se o canal está veiculando corretamente a mensagem. Então, a ênfase aqui é testar o canal. Quando você fala com alguém, oi, e aí, oi, tudo bem, boa tarde. Aí não estabeleceu uma comunicação, mas testou o canal por onde estava sendo transmitida a comunicação. Né? Então, alô, o outro diz alô, em casa, oi, oi, e aí? Quer dizer, aqui nesse diálogo não houve nenhuma informação, só um teste de canal, né? Pode ter sido no celular ou em outro aparelho, não é mais. Essa é realmente a função fática. E agora vamos para a mais linda das funções, né? Que é a função poética. Né? Como o próprio nome diz, essa função é de trazer o ênfase aqui é na mensagem. Né? Você quer ver uma mensagem bonita. É tão lindo quando tem cada poesia, o tema não é legal. Por exemplo, falar de coronavírus, um poema sobre isso, não é o tema legal. Mas quando se fala de poesia, se torna bem mais bonito. Então, a função aqui é a mensagem, é a estrutura do texto, né? Exemplo, nesse período de coronavírus. Há doenças piores que as doenças, de Fernando Pessoa. Há doenças que são mais que doenças, que não apenas são a vida intensas, como oferece algumas recompensas. Se não tivesse, insistentemente, de convencer-se a si e a toda gente que não se está, mesmo estando doente. Fernando Pessoa. Então, assim, mesmo um tema tão difícil, mas tão feio, né? Tão ruim que é a doença, mas Pessoa conseguiu transformar isso de uma maneira poética, mas, usando a linguagem poética, então não se tornou tão pesado. E assim, então assim, a linguagem, ela é usada para essas diversas funções. Então, quando você for escrever agora, ou você for usar a língua, tente refletir, qual é a função que eu estou usando? Às vezes, em um texto, você usa mais do que uma função, mas tem uma que predomina, não é? Deu para entender? Nós temos também, aqui no Google Classroom, vocês vão encontrar um formulário que vocês vão poder responder, testando esses conhecimentos. Talvez algumas pessoas só fez uma recordação, que já lembrou muito, para outras pessoas talvez nem lembrassem mais dessas funções da linguagem, mas é importante fazer essas recordações, tá? Um grande abraço e vamos fazer agora as atividades desse dia e até amanhã. Ou até outro dia.